Olá, meu nome é Letícia. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de iniciação científica, chamado Nanopartículas Luminescentes, dopados com íons lantanídeos para aplicação em sensores químicos e biológicos. Nesse projeto eu tive como co-orientadores a Merlin e o Gabriel, e minha orientadora é a professora Andréa de Camargo. A gente faz parte do grupo do LEMAF, que é o Laboratório de Espectroscopia de Materiais Funcionais, e eu sou bolsista do CNPq e estou apresentando também para o Cicusp. Bom, vou começar então falando um pouquinho, contextualizando para vocês um pouquinho sobre o meu projeto, né? Então, eu vou falar sobre as nanopartículas por conversão ascendente de energia, que são as CNPs. E como o próprio nome já diz, elas são nanopartículas capazes de converter luz de menor energia em luz de maior energia. Ou seja, elas emitem luz com um comprimento de onda menor do que o de excitação a partir de um processo multifóton, onde mais de um fóton se acumula para popular níveis de maior energia. A gente pode ver esse fenômeno na figura 2b e na figura 2a, e a figura 2a representa a conversão convencional, onde a luz emitida tem menos energia que a luz de excitação. Essas CNPs, elas têm sido utilizadas em um grande número de aplicações, mas é provavelmente no campo de sensores que elas melhor evidenciam seu potencial. Elas têm a possibilidade de controle de citotoxicidade, alta fotoestabilidade, grandes deslocamentos anti-Stokes, além de longos tempos de vida e um reduzido ruído de fundo, o que aumenta significativamente seu limite de detecção. Bom, elas são compostas de uma matriz cristalina, que também pode ser chamada de Có, e são dopadas com íons lantanídeos trivalentes. Esse Có tem que ser de material dielétrico para que reduza a probabilidade de perda de energia por processos não radiativos. E eles devem ser dopados com um par de íons lantanídeos. Um desses íons é o sensibilizador, que tem que ser capaz de absorver e transferir a energia para um íon ativador, que é quem de fato é o centro de emissão do material. Na figura 4, a gente consegue ver diferentes íons lantanídeos e suas respectivas emissões. Então, a depender de qual comprimento de onda a gente tem interesse, a gente pode modificar esses íons. No caso desse projeto, a gente está usando matrizes de tetrafluoreto de sódio e ítrio e tetrafluoreto de sódio e gadolínio. E os pares dopantes, a gente utilizou itérbio e érbio, o primeiro par, e o segundo itérbio e túlio. Então, na figura da esquerda, a gente vê os níveis de energia desses íons e as transições que podem ocorrer nesse processo. Além disso, ainda pensando em sensores, nanopartículas com as mesmas matrizes e dopadas com íon, dessa vez neodímio, também podem ser utilizadas como sensores, dessa vez de temperatura. Só que, diferente dos pares que a gente falou anteriormente, ele vai utilizar o processo de conversão convencional de energia. Então, na figura 6, que é a da direita, a gente consegue ver também os níveis de energia e transições desse processo. Bom, dessa forma, esse processo se baseou a partir de modificações dos componentes de matriz e íons dopantes para verificar alterações nas propriedades luminescentes e estruturais nessas nanopartículas. E a gente fez isso visando a otimização delas para aplicá-las em outros projetos do grupo para desenvolvimento e construção de sensores biológicos e termometria óptica. Para sintetizar essas nanopartículas, a gente utilizou como base um método já reportado, que é chamado de coprecipitação em temperatura elevada. Diversas sínteses foram realizadas com diferentes matrizes e íons dopantes. A primeira que a gente começou fazendo, né, foram compostas de uma matriz inorgânica de tetrafluoreto de sódio e ítrio de fase hexagonal, e elas foram dopadas com os pares que já foram citados, com as proporções
que a gente pode ver na figura 6, da esquerda. Em seguida, realizou-se a síntese com a matriz, dessa vez de tetrafluoreto de sódio e gadolínio, e os mesmos pares de íons dopantes. A utilização da matriz com gadolínio acaba causando uma mudança e um melhor controle no tamanho e na forma da nanopartícula. Isso acaba produzindo uma matriz energeticamente mais estável. Então, e por que isso ocorre, né? Isso ocorre porque o gadolínio aumenta a densidade de carga eletrônica na superfície do cristal, o que dificulta a difusão do flúor na formação da matriz. Então, dessa maneira, as nanopartículas desse tipo, com gadolínio, usualmente são menores quando comparadas às que contêm ítrio. E por último, foram sintetizadas nanopartículas com as mesmas matrizes, mas dessa vez dopadas apenas com neodímio. Ao redor desse núcleo luminescente, que é o core, foi sintetizada a casca de matriz, que também pode ser chamada de shell de matriz, e essa casca não tem nenhum dopante. Ela é sintetizada com o objetivo de blindar os íons emissores próximos à superfície de efeitos do solvente quando elas estão em solução e de gases do ambiente. E também ela ajuda na diminuição de defeitos de superfície, diminuindo a probabilidade de perda de energia de maneira não radiativa. Aqui a gente tem alguns dos nossos resultados. Então, temos imagens de microscopia eletrônica de transmissão nas duas composições de matriz, que são tetrafluoreto de sódio e ítrio nas figuras 9 e 10A e tetrafluoreto de sódio e gadolínio nas figuras 9 e 10B. Na figura 9, a gente verifica a dopagem com itérbio e túlio, e na figura 10, a dopagem com itérbio e érbio. E em ambos os casos, a gente percebe uma redução aproximadamente de 3,5 a 4,6 vezes no diâmetro das amostras, que foi uma redução muito boa e dentro do que a gente esperava. Também a gente pode perceber que houve a manutenção das propriedades luminescentes com as análises de espectroscopia de fotoluminescência, que são as de baixo, as 9 e 10C. E além disso, que a fase cristalina almejada, né, que a gente esperava, foi obtida. A gente viu isso a partir da análise com difratometria por raio-x, que é a figura 11. Bom, por último, as nanopartículas dopadas com neodímio, que infelizmente ainda precisam ser otimizadas. Na primeira síntese realizada, a gente obteve bons resultados de fotoluminescência, porém identificamos uma contaminação com NaCl. E além disso, elas também apresentaram um tamanho maior do que esperado, na ordem de 200 nanômetros. A gente consegue ver essas características na figura 12, A, B e C. Então, por conta disso, realizamos uma nova síntese e a gente obteve bons resultados no tamanho e na pureza, como a gente pode ver na figura 12D, mas as análises da emissão ainda não foram realizadas. Portanto, a gente percebe, né, que novas análises estruturais e fotofísicas, além dos testes de termometria ótica, são necessárias e serão realizadas. Nós temos um projeto de continuação intitulado Síntese, Caracterização e Otimização de Nanopartículas Luminescentes dopadas com íons lantanídeos para uso em plataformas multifuncionais, que foi aprovado e será executado. Esse novo projeto busca explorar variações de dopantes com os íons lantanídeos, adicionar em volta das nanopartículas um shell de sílica para prover compatibilidade em meio biológico e a possibilidade de uma futura conjugação com outros materiais sintetizados no grupo e até novas aplicações luminescentes. Ficam aqui meus agradecimentos para o nosso laboratório, o CNPq e a UFISC.